Olá, muito boa noite, amigas e amigos internautas, sejam bem-vindos. Desde já quero deixar o meu sincero e fraterno abraço a todos que passam a nos acompanhar pelo programa Espiritismo e Vida, da cidade de Pindamonhangaba, onde semanalmente, aos domingos, temos sempre um palestrante trazendo um tema referente aos nossos estudos sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Minhas sinceras saudações aos nossos queridos amigos Davi Ascenso, Sérgio Vasconcelos, onde aí em parceria temos sempre a grata alegria de compartilhar um pouquinho deste nosso trabalho de divulgação desta bendita doutrina dos Espíritos. Portanto, dando sequência aos nossos estudos de Evangelho segundo o Espiritismo, hoje trataremos do quinto e último item do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, os obreiros do Senhor, em que o Espírito da Verdade, no ano de 1862, em Paris, descreveu Allan Kardec as seguintes informações. Diz ele ali: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Bom, temos aqui, e vamos refletir um pouquinho, que a doutrina nos oferece como um grande aprendizado que o nosso planeta Terra, considerado atualmente como um mundo de provas e expiações, se tornará um dia no mundo de regeneração. De que esta transformação anunciada para a humanidade, ela estaria de alguma forma muito próxima. Porém, ainda que tenhamos estudado e adquirido um breve conhecimento desta realidade insofismável revelada por Allan Kardec, nunca é demais a prudência de nos acautelarmos de opiniões e de interpretações equivocadas a respeito, e que ocorrem, sim. Onde muitos, aliás, acreditam, defendendo a ideia, de que o planeta Terra ele estará regenerado dentro de poucos anos. Aliás, há um livro chamado Plantão de Respostas, que surgiu a partir daquele famoso encontro de Pinga-Fogo, no ano de 1971, com Chico Xavier, quando ali, sob o comando e direção espiritual de Emmanuel, seu mentor espiritual, onde ali, inclusive, o médium mineiro ele responde a esta temática com relação às condições do planeta e o fim dos tempos. Vale a pena conferirmos. Pois bem, no entanto, não nos cabe aqui adentrarmos por agora no mérito da questão, mas, conforme o nosso estudo desta noite, nos ater ao que nos cabe realizar no tempo determinado para a construção de um novo reino, de um mundo melhor, mais feliz e próspero, com mais esperança, mais fé. O Espírito de Verdade diz: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para esta mesma obra. Bem, meus amigos, aliás, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, encontramos uma significativa mensagem ditada ali pelo espírito do médico, o médico dos pobres, Dr. Bezerra de Menezes, conclamando-nos a esta mesma união de trabalho fraterno.
diz esta mensagem um pouco veiculada no meio espírita, mas de grande valia para todos nós refletirmos. Assim nos fala Dr. Bezerra: filhos, o Senhor nos abençoe. Solidários seremos união, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Juntos alcançaremos a realização de nossos propósitos. Distanciados entre nós, continuaremos à procura do trabalho, que já nos encontramos honrados com a providência divina. Crede, a humildade e a paciência no mecanismo de nosso relacionamento são as energias de entrosagem de que não podemos prescindir na execução de nossos compromissos. Continua dizendo, Dr. Bezerra. Roguemos, pois, a Deus a força indispensável para nos sustentar fiéis aos nossos compromissos de união em torno do Evangelho de Cristo, a fim de concretizar os princípios de amor e luz. Mantenhamos unidos em Jesus para edificar e ascender Kardec no caminho de nossas vidas. Porque unicamente assim, agindo com a fraternidade, progredindo com o discernimento, é que conseguiremos obter os valores que nos erguerão na existência em degraus libertadores de paz e ascensão. Encerra Bezerra assim. Então, meus queridos amigos, irmãos, que um dia reinará na Terra este mundo de paz, este mundo tão aguardado de regeneração, de concórdia, de igualdade, fraternidade, caridade, onde será a bandeira que nos abrigará como verdadeiros irmãos. Mas o trabalho precisa ser em conjunto, não isolado. Fomos convocados a este trabalho de última hora. Mas, vejamos, para tornarmos-nos merecedores das promessas de nosso querido Jesus sob o seu amparo e proteção, necessário que nos despojemos pouco a pouco das sargas do egoísmo, deste orgulho que ainda faz morada dentro de nós. Deles derivando outros vícios para toda uma sociedade, impedindo-nos de progredir e sermos felizes. Então não podemos mais tergiversar, ou seja, ficar dando pretextos evasivas dos compromissos que assumimos antes mesmo de reencarnarmos. Hoje, meus amigos, o momento em que, como trabalhadores da última hora, chamados a trabalhar pela construção do bem e de uma nova era mais justa e pacificada, então rumemos para a sublime regeneração. Aí volta, dizendo assim, o Espírito da Verdade, neste item do nosso capítulo. Ao contrário daqueles que ditam as palavras do Senhor, Agora, ao contrário, pobres são aqueles ou daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita. Pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Allan Kardec, a propósito, em O Livro dos Espíritos, ele perguntou aos imortais, questão 781. Ela faz uma concordância com o que nós estamos aqui abordando. A pergunta é: terá o homem o poder de paralisar a marcha do progresso? Responderam: não. Mas tem, às vezes, o de embaraçá-la. E o codificador ali continua no seu questionamento. Então, o que se deve pensar dos que tentam deter a marcha do progresso e fazer com que a humanidade retarde? Ou paralise, Eles afirmam: pobres seres que Deus castigará. Serão levados de rodão pela torrente que procuram deter. Então, Kardec, a seguir, ele faz um comentário dele,
dizendo que, sendo o progresso uma condição da natureza humana, não está no poder do homem se opor. É uma força viva, cuja ação pode ser retardada, porém nunca anulada por más leis humanas. Porque por mais leis humanas que tentem derrubar o que está acima do poder temporal, isso não ocorrerá. Como diz, poderá retardar, mas não paralisar para sempre. Então, quando estas se tornam incompatíveis com ele, serão destruídas juntamente com os que se esforcem por mantê-las. Então, assim será, até que o homem tenha posto suas leis em concordância com a justiça divina, onde quer que todos participem do bem e que sejam abolidas as leis feitas pelo forte em detrimento do fraco. Encerra Kardec. E olha, e não adiantará, como nos afirma o Espírito da Verdade, em que muitos passarão a clamar, graça, graça. Então o Senhor lhes dirá, como implorais graças? A mim, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos? Que negastes a estender as mãos? Esmagando o fraco em vez de o amparar? Como suplicais graças, vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Vejam bem, hein? Já recebeste, ele diz assim, já recebeste a vossa recompensa, tal qual a quiseste. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Ou seja, aquele que acumulou os tesouros na alma. Aqueles que procuraram tecer as mais sublimes e ternas carícias que o Pai nos ensinou. Sem nos determos diante das tentações que o mundo muitas vezes nos arrasta. Porque é muito fácil, né? A porta estreita é difícil de passar, a porta larga é fácil. Então Deus procederá neste momento, como diz, ao censo dos seus servidores fiéis, daqueles que se manteram firmes, resolutos, que marcou com o dedo, como se diz, né, aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, ou prestimosos, pois aos que não recuaram diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo, cumprindo então essas palavras, que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Desse modo, meus amigos, é que o Espiritismo, anunciado por Jesus como sendo o Consolador prometido, ele vem no tempo certo, dar a sua enorme contribuição como uma doutrina universal, onde todos os povos, nações e religiões se tornem numa só, consolidadas numa fraterna e duradoura união. Contudo, ainda que o progresso caminhe de maneira regular e lenta, sem que a humanidade desperte para as imprescindíveis e necessárias realidades da vida, Deus nos suscitará de tempos em tempos. Isso é fato. Onde os abalos, os flagelos físicos e morais ocorrem para que isto faça com que a transformação chegue, não é? A lei da destruição diz, é necessário que haja destruição para ocorrer a transformação. É a lei natural. Portanto, ninguém ficará na ignorância. Não se preocupem. Ou se comprazendo no mal indefinidamente. Um dia a gente se cansa. A transformação, filha do progresso, é resultante dos esforços coletivos e individuais para podermos atingir algum dia a plenitude do ser espiritual regenerado. Conta-se que um jovem, discípulo, ele desejoso então de buscar a sua iluminação e sabedoria através da sua transformação espiritual, perguntou então ao seu mestre
Como que ele deveria fazer para obtê-las? Então, ao invés de responder simplesmente, o seu mestre propôs um desafio a ele. Faça o seguinte, jovem. Encha esta colher com azeite e percorra por todos os arredores do templo sem derramar uma gota, sequer. Então, o jovem, né, discípulo mesmo, estranhando aquela proposta, ele acabou concordando e partiu com aquela colher na mão, a curtos e lentos passos, sempre olhando fixamente a colher para não derramar o azeite. Então, ao voltar, né, para o templo, sentindo-se feliz, né, orgulhoso, né, por ter realizado com sucesso o desafio, o sábio olha então para a colher e diz: muito bem, meu jovem, agora me responda uma coisa. Por acaso ofertaste alguma palavra de esperança e consolo aos que sofrem? Aí, intrigado, o jovem discípulo respondeu: não, mestre, isto não fiz. Pois bem, desse modo não poderá obter sua iluminação e a sua sabedoria, tão desejada, vivendo apenas para cumprir vossos deveres imediatos, de obrigações pessoais, no seu tempo, e não no tempo proposto, como Jesus nos diz, sendo os trabalhadores da última hora. Aí, em seguida, né, o velho sábio pediu ao jovem que repetisse aquele desafio, fizesse tudo de novo, mas que, a partir de agora, pregasse as palavras de amor e sabedoria. E lá foi ele novamente, com aquela colher na mão, olhando todos aqueles que estavam sequiosos de aprendizado. E ali, ensinando, esquecido daquela colher, ele passou então a ensinar as sábias palavras, iluminando mentes e corações. Ao retornar, o sábio perguntou-lhe se ele havia feito o que lhe pedira, perdão. E ainda, bastante entusiasmado, o jovem afirmou que sim, percebendo algum tempo depois que todo aquele azeite da colher tinha se derramado pelo caminho. Quando finalmente o sábio e bondoso mestre esclareceu-lhe, assim também não poderá conquistar a sua iluminação e sabedoria, meu jovem, vivendo exclusivamente para os outros e distraído de vossos deveres e obrigações. Portanto, meu jovem, para alcançarmos a própria transformação no campo íntimo, necessário se faz acendermos igualmente essa luz como trabalhadores da última hora em torno de nossos próprios passos e daqueles que compartilham a existência conosco. Então, em suma, moral da história é isto. Nós temos que trabalhar em favor de nós, para a nossa transformação, para alijar aquelas viciações, aquelas imperfeições, mas ao mesmo tempo não se esquecer daqueles que nos cercam. O trabalhador deve estar investido e integrado nesses dois propósitos, de amar a si e ao próximo, assim como a si mesmo. Portanto, como trabalhadores dessa última hora, será que é a pergunta, né? Será que estamos colocando em prática os ensinamentos do Cristo Jesus? Claro que não será da noite para o dia, como mesmo acreditava o biólogo britânico Charles Darwin ao dizer que a natureza não dá saltos. Tanto é que o espírito de André Luiz, no livro Missionários da Luz, o espírito, né, mentor de Chico, lá no capítulo 3, através da psicografia do Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, ele nos afirma de que, sendo muito lenta e difícil a transição entre a animalidade grosseira e a espiritualidade superior, havendo sempre entre os homens um oceano de palavras e algumas gotas de ação. Então, muita palavra e pouca ação. E o tempo urge, o tempo é curto. Os trabalhadores à última hora somos nós, aqui, espíritas, que precisamos trabalhar pelo engrandecimento dessa obra, para concretizar, objetivando assim essa transformação. Então, somente assim, meus amigos, somente assim, ainda que a pequenos e lentos passos, mas sem determinados, sem determinação,
nós não iremos a lugar nenhum. Então é necessária esta perseverança, sem desistirmos desta obra do bem, a que fomos convocados a trabalhar, como ali diz o Evangelho, os trabalhadores da última hora. Não importa o preço do seu salário que você receba na última hora ou no na primeira hora. O importante é que você cumpra o seu dever, a sua responsabilidade, o compromisso abraçado. Então, dessa forma é que chegaremos a este mundo de regeneração, que nos acena desde já pela justa e inadiável transformação. Então, que Deus, na sua infinita bondade, nos guarde a todos, nos mantendo na sua infinita paz. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.